Oi, gente, de novo. Daqui 15 minutinhos eu atendo uma, uma aprendiz. E aí eu trouxe um material aqui legal, que a gente chama de equivalência de estímulo, né? Para fazer pareamento de estímulos iguais. E pouca gente sabe, esse fio vai ficar na frente mesmo, porque o áudio da minha câmera tá quebrado, né? Então só funciona com esse fio aqui, vai ficar assim, ó, mexendo mesmo. E aí, não sei se vocês sabem, mas a equivalência de estímulos, fazer pareamento de estímulos, estímulos a gente chama. Isso aqui é um estímulo, é o que vai evocar ou eliciar uma resposta anterior, né? Então a gente chama isso aqui de estímulo. Então, o pareamento de estímulo ajuda na comunicação, né? Porque ele vai imitar, ele vai saber que põe igual, isso tudo é neurológico, né? As conexões neuronais, elas ficam mais fortes, né? Elas funcionam melhor, que no autismo a gente tem que estimular as conexões neuronais, né? Até 5 anos de idade é a janela de oportunidade que a gente tem. Então, se você tem uma criança e ainda não chegou a 5 anos de idade, ó, estimula bastante. E uma dessas atividades, ela ajuda bastante para a comunicação, para aprender a imitar, que é um dos pré-requisitos da fala, né? Você não... Por exemplo, o batom vermelho que eu uso sempre é justamente por conta da imitação, né? Você sempre verifica que eu estou com batom vermelho nesses vídeos, porque eu vou atender os pacientes e eles precisam imitar o motor, para ele entender que para sair um som tem que fazer esse movimento, né? Então, só que para imitar eu tenho que olhar, eu tenho que me interessar. Então, antes de fazer qualquer atividade dessa que eu estou propondo, vocês têm que garantir que ele tem um comportamento de aprendiz. Então, a criança, ela senta, ela espera, já observa, né? E pensando nisso, os meus pacientes que eu tenho aqui, não gosto de falar paciente, né? Os meus aluninhos, os meus aprendizes, eles já têm esse comportamento de sentar e observar e ouvir instrução. Então, a gente está trabalhando agora a comunicação. Então, hoje eu trouxe isso. Lembra que eu fiz uma live para vocês sobre o E, que eu falei que a minha tia faz? Um tricôzinho, ó, o A. Você pode fazer desse jeito também, ó, o U. Aí eu pedi para minha tia fazer. Ai, peraí, caiu. Peguei. Eu pedi para minha tia fazer também os formatos. Dá para ver? Vou colocar aqui no branco. Vem no triângulo, né, o círculo e o quadradinho. Aí é fofinho, faz uma almofadinha e tem os imãzinhos que ela colocou atrás. Se você quiser fazer essa atividade na parede, algum local de metal, na geladeira, que nem eu mostrei na live anterior. Se você não sabe qual que é, você entra aqui no meu site, no meu perfil, e tem a live da dica de alfabetização com os materiais adaptados. Então, como que você vai fazer? Eu comprei perto de casa forminha para fazer bolinho, sabe? Eu comprei aqui na Chocolândia, né? E aí você pode comprar, vem aquela tampa em cima, né? Você tira a tampa e é de plástico, tá vendo? Então, geralmente assim, branco. Eu não queria que tivesse esses detalhes, mas eu não encontrei outro, tá? Então, pode ser assim. E aí você coloca pra quê? Pra ajudar ele a saber que existe separações, né? Então, como que você vai ajudar, né? Então, como é fofinho, é legal, vai ser mais interessante, né? Então, você pode falar pro seu filho, olha, coloca no igual. Ou você vai dizer, né? Coloca no círculo. E aí, eu tô numa posição, você tá vendo que eu estou aqui e aonde está você seria a sua criança. Então, se coloque na situação dela, né? Então, eu entregaria, geralmente você fica bem na frente, contato visual, do jeito que vocês estão fazendo agora, é praticamente o que eles estariam vendo, né? Então, você vai colocar eles perto de você, aqui, né? Porque para eles vai ter esse espaço para encaixar. Então, você vai dar e falar, olha, coloca no círculo.
A gente tem que fazer uma linha de base, uma análise funcional antes para ver se ele tem esse comportamento de colocar no igual. Se colocar no igual, aí você só mantém esse comportamento, faz a manutenção desse comportamento para não perder, porque o autista tem que sempre manter para manter o comportamento por conta dos neurônios dele. Então, quanto mais você estimular, melhor, e evita que perca essas conexões neuronais. A gente sabe que o autista tem isso, né? Na poda neuronal ele perde, às vezes, as células que não deveriam perder. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, se ele não sabe fazer e a gente já fez uma avaliação e ele não faz ele nem segura para colocar. Então, aquele mesmo esquema. Se ele está na sua frente, lembre-se sempre em ter um reforçador que ele goste perto, que seja alguma coisa para ele brincar, é o reforçador que aquela criança gostar. Reforçador é aquilo que motiva ela a fazer as coisas. Então, tem gente que é comida, tem gente que é cosquinha, tem gente que é bolinha de sabão, né? Então, você tem que saber qual que é o reforçador potente para a sua criança. Então, eu não vou dar nenhum exemplo aqui agora, só para você entender como que faz essa atividade. Então, você pode estimular em casa, você com seu filho na escola, né? Então, tá todo mundo aprendendo quadrado, círculo e triângulo e seu filho não se interessa em fazer aquela atividade numa folha. Então, vamos fazer assim. Então, você entrega e fala círculo. E aí, quando você faz assim, você vai pegar a mão da sua criança e vai segurar aqui e fazer ajuda física total, que a gente chama. Se a gente sabe que ela não faz nada. Então, é por hierarquia. Primeiro ajuda física total, depois parcial, gestual e independente. Então é assim que funciona o ABA e o ABA Denver, né? É sempre por hierarquia. Então sempre física total. Então você vai dar o comando, põe no igual ou coloca no círculo. Aí você vai pegar a mão da física total, vai colocar no igual e falar, muito bem! E já reforça ele automaticamente. Sempre com elogio, né? Ou, que legal! Alguma coisa que motive. Sempre muito feliz, com careta, com sorriso, para ele começar a entender. Eu faço uma coisa e ela sorri. Então, eu tenho uma mudança no ambiente, a pessoa fica feliz, né? Então, a gente faz isso. Aí, o que a gente precisa fazer? Randomizar. Então, a gente sempre levanta um, né? Passa para o lado. Por isso que eu gosto dessas... de ter alguma coisa para poder movimentar, porque fica mais rápido para randomizar, tá vendo? Só levanta, empurra e virei. Para quê? Pra gente saber que ele tá aprendendo e não tá decorando quais são os espacinhos, onde estão cada um. Aí então você vai fazendo isso e vai anotando, né? Mas se a gente não vai anotar, se for uma coisa mais naturalística, assim, em casa, mas geralmente terapeutas teriam que anotar as respostas, tá? Então você vai coloca no triângulo. Ele não vai se interessar, você vai pegar a mãozinha dele, colocar no triângulo e colocar no igual. Ah, muito bem! E vai dar alguma coisa para ele automaticamente. Então, é muito rápido. Ele fez o certo, já entrega o reforçador. No começo, para ele começar a entender que toda vez que ele faz um comportamento correto, adequado, ele ganha alguma coisa. E é assim que a gente vai garantir que ele vai aprender. E aí, com o tempo, você vai tirando o reforçador. Você pode usar uma economia de ficha, que eu não tenho ela aqui agora, que eu vou pegar já já. Mas depois que ele entendeu dessa troca, ele acerta, ele ganha, acerta, ele ganha, aí você pode fazer uma economia de ficha, você pode colocar vários desenhos assim, toda vez que você acerta um, você não dá mais o reforço, você coloca uma fichinha e quando ele termina as fichinhas, aí você reforça. Então você começa com 3. Então, muito bem, aí você randomiza, põe no igual, aí põe a mãozinha dele e ganha a fichinha. E assim até ele aprender. Tá, e você pode usar isso aqui também com aquele outra atividade que eu falei, né? Do me dê, né? Me dê o triângulo. Você vai pegar a mãozinha dele, estica a mão, né? Vai pegar a mãozinha dele, fazer ele pegar o triângulo e colocar na sua mão. Muito bem, você pegou o triângulo, que legal! Sempre assim, muito empolgado. Tá? Então isso aqui era uma atividade que eu trouxe. Tô olhando o horário aqui pra eu não me atrasar com a criança. Eu também pedi pra minha tia fazer outros também. Vou mostrar pra vocês porque eu achei muito fofinho. Fez o sol, a nuvem e a lua. Fica bonitinho, né? Eu acho que eles vão gostar bastante. Dá pra você fazer até historinha com eles. Eu não consegui ainda colocar no Mercado Livre, nem colocar ainda,
porque tem que tirar foto e colocar, eu não consegui ainda. Mas se vocês tiverem interesse, minha tia tá fazendo, ela tenta fazer não muito caro, se você entrar em contato com ela, depois eu coloco lá embaixo, né? Ela faz pra vocês o que vocês quiserem, tá? É bem simplesinho, a gente não faz nada muito elaborado, porque é mais pra ajudar mesmo. Então, se vocês tiverem ideias, pede pra ela que ela faz, né? Fica assim fofinho, bonitinho e dá pra brincar com a sua criança. Então, a outra coisa que eu fiz agora, que vocês viram na live, que eu tava com Como era aquilo? Eu esqueci. Mas eu me marcaram numa publicação e eu já tinha feito numa outra clínica que eu trabalhei e ficou tudo lá. E aí eu fiz de novo. Olha que legal essa ideia. Deixa eu pegar. Essa canetinha não é muito bom para os autistas porque essa ponta ela é fininha, né? Não é muito bom. E a ponta vai dentro, mas é só para vocês entenderem. Tá vendo? Eu peguei um papelão, aí eu esqueci aquilo que eu tava usando para cortar. Aí eu fiz na live que tava sem áudio, porque eu tava sem o fone, né? Mas eu aproveitei que eu tava fazendo, que eu queria mostrar pra vocês como era facinho, né? Aí eu fiz um desenho atrás, né? Eu peguei a caneta mesmo, fiz de qualquer jeito mesmo, né? Aí eu cortei com aquilo que eu esqueci o nome, que fica mais fácil do que com tesoura. Aí ficou assim. Aí fica uma base, tá vendo? Aí vocês podem colocar ou numa folha sulfite, ou na própria lousa branca, que na lousa branca é bem legal, porque depois você pode limpar, né, e não gasta, né. Aí, pra quê? Pra eles, na coordenação motora, aí eles fazem bonitinho, tá vendo? Porque eles têm muita dificuldade naqueles pontilhados, naquelas atividades da escola, eles têm muita dificuldade eu tô olhando o relógio, de fazer aquelas atividades de pontilhado, de coordenação motora fina, né? Então, isso aqui ajuda muito. Então, é uma das coisas que a gente pode adaptar, né? Então, você viu que eu fiz bem de qualquer jeito mesmo. Eu fiz umas ondinhas, eu fiz acho que começa assim melhor, né? Eu fiz só um pouquinho pra cima e pra baixo e um bastantão, né? Aí ele coloca aqui dentro no papelão. Eu nem tô vendo direito. Acho que nem precisa ver direito mesmo, porque a mão vai sozinha, tá vendo? E aqui também. Eu acho que mesmo que você tentar errar, não consegue. Olha que legalzinho. Aí dá pra você trabalhar bastante. Dá pra fazer várias formas, né? E com o autismo, quanto mais você faz, mais repete, melhor. Aí a ideia é que você vai diminuindo a dificuldade, vai deixando cada vez mais fino o papelão, até a ponto de você tirar e pedir para ele fazer sem a base. Funciona bastante. Eu também fiz com as formas, mas eu acho que assim, esse aqui não deu muito certo, né? Porque saiu toda a parte de dentro, não teria como ficar. Mas se você colar na lousa branca, né? Dá pra você dar uma recortada, deixar mais fina e você cola a parte de dentro pra conseguir fazer em volta. Bom, gente, é isso. Foi uma dica rapidinha aqui, porque eu já vou atender. Então, como as coisas já estavam aqui na minha frente, eu consegui gravar isso pra vocês, tá bom? Então é isso, mais uma dica. Precisando de qualquer coisa, entre em contato. Depois eu elaboro melhor essa ideia das atividades, eu explico um pouquinho melhor. E espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!